estamos de volta agora com a nossa segunda aula de Direito do Trabalho. Hoje a gente vai tratar sobre o contrato de trabalho e as relações de trabalho. Antes de mais nada, é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho é algo bem mais amplo. É qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa uma obra ou um serviço para outra, mediante o pagamento de uma contraprestação. Já a relação de emprego é apenas uma das espécies da relação de trabalho. Trabalho avulso, temporário, autônomo, tudo isso é relação de trabalho. A relação de emprego é aquela relação onde existe um emprego subordinado, onde a gente tem a questão da assinatura da carteira de trabalho. O artigo 2º e o artigo 3º da CLT nos trazem a situação da relação de emprego, com alguns requisitos para que a gente possa saber se estamos diante realmente de uma relação de emprego, de trabalho subordinado. Primeiro, a CLT determina que ele precisa ser prestado por uma pessoa física, ou seja, não pode ser prestado por uma pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa natural. Eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega aí de sala. Esse serviço tem que ser prestado por uma pessoa física. Além de ser prestado por uma pessoa física, a CLT exige a característica da pessoalidade, ou seja, não pode se fazer substituir. A pessoa tem que ir pessoalmente prestar o serviço. Imagine que você trabalha numa casa de família, você é empregada doméstica. Aí hoje você adoeceu, você manda sua irmã no seu lugar para prestar o serviço. Não pode. Na relação de emprego, você tem que prestar o serviço pessoalmente. Não eventualidade, ou seja, habitualidade. Você faz aquele serviço com a habitualidade, não de uma maneira eventual. Onerosidade é outra característica da relação de emprego. Dever de prestar o serviço, direito de receber a remuneração, a contraprestação. Isso se traduz em onerosidade. Subordinação. Atenção, porque essa subordinação ela é uma subordinação jurídica, que significa que o empregador é quem dá as ordens. Não diz respeito a uma subordinação, por exemplo, econômica. Há situações em que o empregado pode ser mais rico, financeiramente mais abastado que o seu empregador. Caso clássico dos jogadores de futebol. Eles são muito mais ricos que os seus empresários, via de regra. Então, mas isso não deixa de ter uma subordinação jurídica, porque o empregador continua mandando no empregado. Isso é subordinação jurídica, ele quem dá as ordens. Outra característica que a CLT exige para que a gente esteja diante de uma relação de emprego é a alteridade. Alteridade, gente, significa que os riscos da relação de trabalho, os riscos da atividade econômica, eles devem correr exclusivamente por conta do empregador. O empregador não pode, por exemplo, estabelecer que só vai pagar salário aos seus empregados se a empresa der lucro. Não. Os riscos da atividade econômica são assumidos pelo empregador. A empresa tendo lucro ou prejuízo, ela deve salário aos seus empregados. Preenchida essas características, a gente vai estar diante de uma relação de emprego, que é também chamada de relação de trabalho subordinado. É apenas uma das relações de trabalho. Outra relação de trabalho é o trabalho autônomo. Com certeza vocês já ouviram falar no trabalho autônomo, talvez até alguns de vocês exerçam trabalho autônomo. Não existe no trabalho autônomo uma dependência ou uma subordinação jurídica entre quem presta o serviço e quem toma o serviço. O autônomo, ele presta o serviço, a obra, a uma ou mais pessoas, com habitualidade, com profissionalidade, atuando, porém, por conta própria. O autônomo é quem assume os riscos da sua atividade. Aqui no trabalho autônomo, ele tem aquilo como profissão. Por exemplo, ele é pintor. Aí ele presta serviço de pintor para a dona Ana, ele presta serviço de pintor para a empresa X, ele presta serviço de pintor para o seu José. Ele
pintor que exerce com habitualidade, com profissionalismo a profissão de pintor, ele é autônomo, mas ele assume os riscos da sua relação de trabalho. Situações acidentárias são por conta dele. O material que ele utiliza no trabalho é ele quem leva. Seu vestimento, todo o equipamento é dele. Os riscos da atividade são dele. Diferente da relação de trabalho avulsa. A relação de trabalho avulso, ela é bem particularizada, ela é inclusive regulamentada por uma lei específica, a Lei 8.630, de 93. Ela envolve 3 atores sociais. A gente tem um órgão gestor de mão de obra, que a gente chama de órgão. Esse órgão ele é responsável pelo gerenciamento e escalação do pessoal avulso nos portos, na carga e descarga de navios. Nós temos a figura do operador portuário. Esse operador ele é quem representa o armador do porto. E temos a figura do trabalhador portuário. Esse é que a gente chama de trabalhador avulso. É o estivador, é o conferencista, é o vigia, é o próprio portuário, o arrumador, o trabalhador de bloco. São aquelas pessoas que trabalham em um porto organizado. Eles possuem os mesmos direitos de todo e qualquer trabalhador, elencados lá no artigo 7º da Constituição, que a gente falou na aula passada. Não há vínculo permanente entre esse avulso e o tomador do serviço. Então, não existe vínculo nenhum entre o tomador e o operador portuário. O avulso, ele mantém uma relação de trabalho com o porto organizado, mas não tem vínculo de emprego nem com o órgão gestor de mão de obra, o órgão, nem mesmo com o operador portuário, como eu já falei. Outra relação de trabalho é o trabalho eventual. O trabalho eventual é aquele, como o próprio nome diz, realizado eventualmente, em caráter esporádico, em caráter temporário, tem curta duração. Em regra, ele não está relacionado com com a atividade fim da empresa e não existe qualquer espécie de continuidade na prestação do serviço. Não existe nem mesmo por parte do profissional que presta esse serviço o caráter da habitualidade ou da profissionalidade. São os famosos bicos. Tem gente que faz bico, eu faço de tudo. Hoje eu dou um bico de faxineira, amanhã eu dou um bico de lavadeira, amanhã eu vou ser pintora, no outro dia ajudante de pedreiro. Esses bicos, eles são chamados de trabalho eventual. Existe um trabalho realizado, mas é um caráter esporádico. Não é a minha profissão, eu não sou faxineira, eu não sou doméstica, eu não sou pintora, como é o trabalhador autônomo. O eventual tem essa característica de curta duração e da situação dos bicos. Essas são as espécies de relação de trabalho. Vamos falar agora sobre o contrato de trabalho. Vamos começar pelo contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho é um acordo de vontade, seja ele feito de forma tácita ou mesmo expressa, pelo qual a gente tem uma pessoa física, que a gente chama de empregado, comprometendo-se mediante o pagamento de uma contraprestação salarial a prestar um trabalho não eventual e subordinado em proveito de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, que a gente chama de empregador, ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse conceito de contrato está lá no artigo 442 da CLT. A natureza jurídica do contrato de trabalho é neocontratualista. Significa o quê? Que o contrato de trabalho ele tem natureza contratual, como a gente já viu na aula passada, de direito privado. Porém, o Estado intervém para regular, para normatizar, para estabelecer condições básicas, justamente com o objetivo de resguardar aqueles direitos mínimos. Então, é uma relação privada com a intervenção do Estado, uma intervenção mínima para garantir direitos mínimos. Todo contrato de trabalho precisa de alguns requisitos. O primeiro deles é agente capaz. Só pode celebrar contrato quem tem capacidade para isso.
O objeto do contrato tem que ser um objeto lícito, um objeto possível e um objeto pelo menos determinável. O ideal é que ele seja determinado, mas pelo menos determinável. Além disso, a sua forma tem que estar prescrita ou não defesa em lei. A gente vai ver que a forma não é o mais importante no contrato de trabalho, mas ela não pode ter uma forma vedada por lei. Nós temos como sujeitos do contrato de trabalho o empregado e o empregador, como eu falei quando a gente falou do conceito lá do artigo 442 da CLT. O empregado está lá no artigo 3º da CLT, que a gente também já falou. A CLT traz o conceito de empregado urbano. A Lei 5.889 de 73 vai trazer o conceito do empregado rural. A Lei do Rural diz que se a atividade que exerce ou a atividade exercida pelo empregador é rural, a gente tem o empregado rural. Empregado, gente, é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. É exatamente os requisitos da relação de emprego que a gente tem como conceito de empregado. Existem diversas formas de se trabalhar como empregado. Você pode trabalhar em domicílio, o serviço é realizado na residência do próprio obreiro, mas o empregador controla esse serviço pela quantidade, pela qualidade da produção. Nesse tipo de trabalho em domicílio, pode haver a participação dos familiares, não há nenhum empecilho para isso. Tem direito esse empregado a receber no mínimo um salário mínimo de remuneração, ainda que sua produção não alcance um tal valor estabelecido pelo empregador. Existem vantagens e desvantagens nesse tipo de emprego, nesse tipo de atividade. Quando você trabalha em domicílio, a grande vantagem é a redução dos custos com transporte, né? Porque não vai haver esse deslocamento. Com vestuário, porque não exige fardamento, com a alimentação, porque você está em casa, então o empregador não vai gastar com a alimentação. E o empregado fica em um contato maior, um contato direto com a sua família. Então, não tira o empregado de casa, não tira ele do convívio familiar. Além disso, o empregado faz o seu horário. Ele tem uma disponibilidade de horário, ele vai trabalhar no horário que lhe for mais conveniente, desde que ele cumpra aquela produção exigida pelo empregador. Entretanto, tem desvantagem também, e a principal delas é dificultar a socialização e a união da classe, o que dificulta a busca de melhores condições de trabalho. Os colegas de trabalho não se conhecem, não se encontram, então eles não têm força de união para lutar por melhores condições de trabalho. Outro jeito de se trabalhar, outra espécie, é o aprendiz. Com certeza vocês já ouviram falar também no aprendiz. Pessoas que estão com idade entre 14 e 24 anos, não existindo esse limite de 24 anos quando a gente está diante de pessoas que são portadoras de necessidades especiais, essas pessoas firmam um contrato de no máximo 2 anos de duração com o empregador. Esse empregador se obriga a propiciar a esse trabalhador o aprendizado técnico, profissional, metódico. Tem que estar relacionado, gente, com o curso que ele pratica, com o lado do ensino. Então, o aprendiz ele deve estar inscrito em um curso ou um programa de aprendizagem que seja compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E aí, o trabalho tem que estar relacionado, tem que ser na mesma área desse curso de aprendizagem. Nós temos também a figura do doméstico, essa é a mais conhecida de todo mundo. Não está na CLT, está na Lei 5.859 de 72. É aquele que presta serviço de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. A emenda 72 em 2013 trouxe diversos direitos que não
faziam parte, que não eram garantidos ao empregado doméstico, passaram a ser com a emenda 72, estabelecendo igualdade de direito entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Salário mínimo a gente já tinha, e redutibilidade salarial também, garantia de salário, 13º, proteção do salário, mas passou a ser prevista a jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, o repouso semanal remunerado, passou a ser prevista a situação da hora extra, que não existia, e as férias com 1/3 a mais já existia, permaneceu. A doméstica já tinha direito à licença maternidade e paternidade, permanece tendo, ao aviso prévio. Hoje a gente tem a redução dos riscos de trabalho. O governo estabelece uma guia de pagamento chamada E-Social, onde a gente tem a questão das normas de higiene e segurança. O empregador paga uma taxa para garantir essa redução de riscos de trabalho. O doméstico tem direito à aposentadoria, ao reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. É vedada a diferenciação salarial decorrente de discriminação de qualquer espécie. É vedada a dispensa sem justa causa. Hoje, o empregado doméstico tem seguro-desemprego, FGTS, auxílio creche, seguro contra acidentes de trabalho, direito a horário noturno. Então, hoje, se você tem uma empregada que trabalha à noite, ela vai ser remunerada da mesma forma que o empregado comum, com 20% a mais por ser um trabalho noturno, tem direito também a salário família. Então, vejam que hoje o empregado doméstico ele tem um rol de direitos que não lhe eram garantidos antes de 2013. Outra espécie de empregado é o empregado rural. Ainda que o serviço, gente, seja realizado num perímetro chamado de urbano, ainda dentro da cidade, se o empregador exercer uma atividade agroeconômica, exploração agrícola, exploração pecuária, extrativa ou agroindustrial, o obreiro ele será rural. E aí ele vai ser regido pela 5.889 de 73, mas fará jus aos mesmos direitos lá do artigo 7º da Constituição. Não vai estar na CLT as disposições relativas a ele, mas os direitos são os mesmos da Constituição, artigo 7º. Temos também a figura do empregado público. É aquela pessoa que foi aprovada num concurso público e ela não é estatutária, ela é regida pela CLT. Isso pode acontecer e aí a gente então tem o empregado público. Outra espécie de empregado é o empregado temporário. Ela é uma figura bem peculiar, o empregado temporário. Ele é regido pela Lei 6.019 de 74. É aquele trabalhador que é pessoa física, mas ele é contratado por uma empresa de trabalho temporário para prestar serviço para uma outra pessoa, que a gente chama de tomador de serviço ou cliente, com a finalidade de atender uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou um acréscimo extraordinário de serviço. Ele é muito utilizado pelas empresas, por exemplo, final de ano, Natal, aumentam as vendas, aí se contrata esses temporários para dar uma ajuda lá na loja que está vendendo muito. Época de Páscoa, as fábricas de chocolate contratam temporários por aquele período, justamente por conta desse acréscimo extraordinário de serviço. Ele também é muito utilizado, por exemplo, nos hotéis. Na época de alta estação, contratam garçons, contratam faxineiros, contratam arrumadeira, cozinheiro, porque há um aumento na demanda, na procura do hotel. Então, essa figura do temporário, ela é utilizada nessas situações. Como o próprio nome diz, é temporário. A lei estabelece que não pode ultrapassar o período de 3 meses de duração. Isso é a figura do empregado e as espécies de empregado. O outro polo do contrato de trabalho, a gente tem o empregador, que está lá no artigo 2º da CLT. O empregador é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Lembram que eu falei para vocês que o empregador
pela característica da alteridade, é quem assume os riscos da atividade econômica, justamente por conta do conceito decorrente aqui do artigo 2º da CLT. Uma observação para vocês no que diz respeito ao grupo econômico. O parágrafo 2º desse artigo 2º da CLT diz que sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Ou seja, se existe um grupo econômico formado por diversas empresas, é como se o patrão fosse um só e os empregados de cada uma dessas empresas, não importa para qual empresa ela presta serviço, o grupo é que assume a responsabilidade sobre elas. Aqui no Piauí a gente tem um grupo muito famoso, que é o Grupo Claudino, e aí a gente sabe que ele tem diversas empresas. A gente tem ali a Ônix, tem o Paraíba, tem Guadalajara. Cada uma dessas empresas tem os seus empregados, mas esses empregados, eles podem eventualmente demandar na Justiça do Trabalho contra o grupo, não precisam demandar diretamente contra a empresa a qual elas fazem parte. O grupo é que é responsável por elas. Por hoje era o que a gente tinha para tratar. Até a próxima aula.